queridos irmãos e meus amigos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você e sua família tenham um domingo maravilhoso na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Hoje, domingo, iniciamos mais uma semana que vai ser uma semana de vitória, de conquistas para você e para a tua família. Nós vivemos tempos difíceis, momentos onde muitos estão perdendo a vida, muitos nos hospitais, muitas famílias estão perdendo entes queridos, amigos, familiares, muitos estão perdendo emprego, passando o mundo, não é só o Brasil, o mundo está passando um momento muito delicado. O Brasil vive um momento delicado político, mas em tudo o nosso Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. E não é agora que ele vai perder. Confie em Deus, que Deus tem o melhor para nós. O mundo se caminha de mal a pior, mas nós temos o Deus que é grande, que nos esconde debaixo das tuas asas. Eu quero deixar para a sua meditação nesta manhã uns 3 versículos que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, que diz assim: carta do apóstolo Paulo aos Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmãos, nós sabemos que essa carta ela foi escrita à igreja de Roma, foi escrita pelo apóstolo Paulo, o doutor Paulo, o missionário dos gentios, abaixo de Jesus, o homem que mais trabalhou pela causa do evangelho, pela causa cristã. Interessante que eu já falei em alguns vídeos anteriores, Paulo ele não conhecia a igreja de Roma, até esse instante que ele não conhecia. E ele escreveu porque ele ansiava, ele desejava conhecer aquela igreja. Então ele escreve uma carta àquela igreja. Eu não me recordo agora quem foi o que iniciou o trabalho em Roma ali. Em outros vídeos posteriores eu estarei explicando sobre isso. Mas Paulo ele escreve essa carta, uma carta maravilhosa, a carta aos Romanos. Uma carta tremenda, uma carta linda. E aqui no capítulo 5, Paulo está falando sobre a justificação que nós temos pela fé, E ele vai falar também sobre paz com Deus. É interessante que só que no título, na verdade, esse título que foi posto aqui foi colocado posteriormente. Paulo, quando escreveu, ele não colocou esse título. Os autores sagrados, eles não tinham esse negócio de pôr título, Ele escrevia um texto. Posteriormente, quem foi foi publicar os exemplares da Bíblia e colocaram isso aqui. Mas é interessante esse título, porque fala sobre a justificação, que o título ele resume aquilo que o texto vai falar, Ele fala justificação pela fé. Nós só somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E paz com Deus. A verdadeira paz nós encontramos em Deus, E ele começa falando que nós somos justificados pela fé. E por isso nós temos paz com Deus. Ele começa dizendo: eu sou justificado pela fé. E sendo justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Jesus, meus irmãos, ele trouxe isso para nós. Ele trouxe, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, ele trouxe para nós a justificação, o perdão dos nossos pecados. Porque na antiga aliança do povo judeu, do povo de Israel, não tinha meio termo, irmãos. Era olho por olho, dente por dente. Quem pecava morria. Não tinha. Um exemplo, uma pessoa que cometesse adultério tinha que ser levada para a presença das autoridades e era apedrejado. Tanto o homem quanto a mulher era apedrejado. Não tinha perdão. Jesus, ele trouxe o perdão. Através do sacrifício de Jesus Cristo, ele trouxe salvação. Porque antigamente na lei mosaica não tinha. Como que os pecados eram expiados? Através de sacrifício de cordeiro. Quando era muito rico, através do cordeiro. Quando era pobre, através de uma pombinha, umas pombas. Em outro momento eu vou estar gravando um áudio posteriormente também explicando sobre isso melhor para vocês. Mas era isso.
E quando era pecado, dependendo do pecado, era apedrejado. Não tinha como escapar disso. Jesus, ele trouxe, através do sacrifício dele na cruz, ele trouxe perdão, ele trouxe justificação, ele trouxe uma nova chance. Foi isso que ele trouxe. Aquela cruz não era dele, porque ele nunca pecou. Jesus é santo. A cruz era de Barrabás. A cruz era só para os dois ladrões lá que foram crucificados com Jesus. A cruz era para os apóstolos. A cruz era para mim, era para você. Jesus pagou um preço que era meu, que era seu, para nos dar salvação, para nos dar libertação. Para através do perdão do nosso pecado nós temos paz com Deus. Porque a paz só vem através de Jesus, só vem através do perdão dos nossos pecados. Nós vemos que o homem, quando eu digo homem ou a mulher, anda de um lado para o outro buscando paz, buscando satisfazer a alegria da sua vida, para satisfazer um vazio que ele tem na sua alma. E para satisfazer esse vazio, ele procura na fama, ele procura na riqueza, ele procura em mulheres, ele procura nos prazeres, na família, filhos, algo que ele só vai encontrar em Deus. Paz de verdade nós só encontramos em Deus. Só em Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. Aí ele diz no versículo 2: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Através da fé nós temos entrado nessa graça, esse favor imerecido. Que nós não merecíamos a salvação, mas Jesus nos deu essa graça, esse favor imerecido, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos na glória de Deus, nos gloriamos na presença de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí ele começa dizendo, né, que nós também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aí depois ele vai falar sobre a esperança.